medinho, né? Dá um Sim, medinho. Valéria. Sim, cai Dá um dando medinho, medo. gente. Mas deveria ser o contrário. Se a gente não Dá se medo. Então, aprofundar, quem devia ficar com medo? É isso aí. então, mas aí você fica na dúvida, será que eu queria saber demais? Ou era melhor? Então, mas aí que eu vejo, bem rapidamente, a gente tem a opção. A Sim, opção só é nossa. Se a gente sim, vai se aprofundar e vamos embora, e vamos andar porque a sim. gente quer, ou se a gente não vai se aprofundar e a gente vai ficar onde a gente está. Tá tudo certo. Não tem nada de errado, tá vendo assim? A gente tem opção. E a consciência, a gente faz como agora? Resolve. Só, Ô, só Cecília. rapidinho, eu ouvi 3 vezes. E o que me chamou a atenção, a palavra discernimento. O discernimento, vamos saber o que é bom e o que temos que fazer. Presta atenção. É isso só. Você sabe que quando a gente analisa mensagem, é isso, né? Então ele tá ali, ele tá dando todas as dicas. Pela primeira vez, a espiritualidade, assim, ela falou claramente: ó, você faz a escolha. Se você acha que você pode andar, que você está pronto para andar, anda, vai feliz, segura na nossa mão e vai, você vai caminhar. Se você acha que você não tá tudo certo. A gente não vai te cobrar. Mas ele falou muito Hum. do perseverança, né? A perseverança, ele falou muito para a gente perseverar. Por que que ele fala de perseverança? Porque se você não perseverar, você sempre vai ficar naquela coisinha, ó, naquela rodinha de samsara. Ai, tá acontecendo comigo. Ai, tá acontecendo comigo. Ai, tá... Meu, persevera, bora. É Bora. verdade. É isso que eles estão falando, bora. Né? Né? Ó, a gente tá aqui, mas vocês têm Sim. que dar esse primeiro passo, né? E o que que muitas vezes a gente fica? A gente fica rodando, né? Ah, tá doído, tá doído, tá doído, tá doído. Sai da dor. A dor existe, ela existe. Sai da dor e vai. A gente, como trabalhador da última hora, a gente escolheu passar por isso. Eu, Teve uma aula do Sérgio que eu escutei, aliás, de vocês dois, né? Do livro do Lírios, que vocês falam bastante sobre honestidade emocional. Emocional. É, uma coisa eu só, acho. você não querer ir a fundo quando você sabe que precisa disso, é a mesma coisa daquela pessoa que está doente, mas não quer fazer os exames para saber o que é. É, é. Quando descobrir, talvez seja tarde demais. Não dê tempo. Travou. Oi, tô aqui. Então, mas Tá. travou, eu não ouvi você falar, a Ah, terminar. Também não. eu falei o seguinte, que você não ir a fundo é que nem aquela pessoa que está doente e não quer fazer os exames, né? A hora que souber qual que é a doença, talvez já seja tarde demais. É, Verdade. Mas é a escolha de cada um. é livre-arbítrio, né? É isso aí. E não dá para falar assim. Ah, eu não tenho esse conhecimento. Todos nós temos. Todos, 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 todos. Até aqueles que não têm o conhecimento Sim. doutrinário. Eles também têm. Porque quando reencarnaram já sabiam o para que vinham. Então não dá para dizer, a gente caiu de paraquedas. Olha, assim, na palestra ontem da Mônica, né, na live da Mônica, os outros médiums, muito duros, muito pesados. Se vocês às vezes me acham um caminhão, eu sou um Fuca, perto deles eu sou um Fuca. Porque, olha, Vou Foram ouvir, diretos, eles diretos. vou foram ouvir, ali, ó, vou ver. pá, pá. Eles bateram, mas eles bateram muito ontem. Querendo dizer assim, quer ficar? Fica. Mas fica porque você já sabe que você está pronto para ouvir. Se não, vá à vontade. Eles falaram uma hora, vá à vontade. Porque senão vocês não é para vocês estarem aqui. Ou vai, ou andam, ou para. Parou, para de reclamação. Eles foram diretos, assim, olha, bateram. E aí, quando você fala assim, poxa, então isso é falta de educação, esses que são encarnados. Não,
Eles falam que assim, a gente chega num limite que a espiritualidade mostra e eles colocam realmente, ó, vocês vão ou não vão, e, sabe, deixa seguir. É muito interessante, mas ontem eles bateram. A Virgínia viu, então ela teve a mesma sensação que eu. Nessa questão é assim, há 40 anos atrás, dava para fazer todo um processo lento, tal. Aí Sim, você não aproveitou a sim. oportunidade. Com 30 anos atrás, o processo tinha que ser um pouco mais rápido. É, A gente até fez, mas é, ficou só na superfície. Há 20 anos atrás, só ou vai ou racha. Vamos, vamos, Há 10 anos atrás, falou assim, meu, não dá mais tempo. vamos. Quando começou a Covid, falou assim, olha, se você quiser Sim, ir, vem comigo. Se não quiser, procura outra turma. É isso. é isso. sim, Né? Mas a gente tem que seguir. Não dá tempo para ficar te esperando. Não dá tempo para voltar e puxar você pela mão. Ou você vem com a gente, ou você fica. Entendi. Essa é a maturidade. Ou cresce ou não cresce. Parou. Chegou. E não tem nenhum problema com não querer acompanhar, gente. É escolha, livre-arbítrio, sabe? Uhum. Tudo parece que é uma obrigação seguir, fazer. Não, não é obrigação, não. Há quanto tempo nós estamos postergando tudo na nossa vida? Nas nossas vidas, né? Quantas encarnações desde Jesus aqui na Terra que tem essa mensagem linda e esclarecedora e a gente fica só na parte externa, não é verdade? E se eu quiser continuar nisso? Continua, continua. Uma hora o sofrimento vai ser tão grande, mas tão grande que eu falo assim, não dá mais, eu tenho que fazer uma coisa diferente, né? Sabe, não é querer colocar medo, não é, é, é realidade, gente. É a realidade, sabe? O médico, quando você vai lá e você está com uma doença grave, ele não fala assim, olha, talvez você tenha alguma coisa. Não, ele vai te falar exatamente o problema que você tem. E aí você, ó, você está com tal doença, a probabilidade de vida é tanto, você precisa fazer isso, vai ter que fazer uma cirurgia, vai ter que fazer esse tratamento, vai fazer aquilo, aquilo outro. Ele te fala tudo, ele não tem, ele não fica passando a mão. Ele te faz uma pergunta. Você tem condições de ouvir? Eu converso com você. Se você não tem condições de ouvir, eu converso com o seu familiar. A mesma coisa eles falam para a gente agora. Você tem condição de ouvir? Se você fala que não, você desiste da análise profunda. E aí você vai ser informado isso quando estiver dormindo, né? Agora, se você falar assim, eu tenho condição de ouvir, você vai fundo naquilo que você precisa fazer para si mesmo. Às vezes, né, quem está nos ouvindo, né, isso aqui, acho que isso você deve cortar, né, do YouTube. Não, vou deixar. Vai deixar? Vou. Parece que assim, nossa, a gente é sem caridade, a gente a espiritualidade amiga não fala dessa forma. A espiritualidade amiga, ela fala dessa forma. Porque assim, o que ela quer? Ela quer tirar a gente da zona de conforto, realmente. No sentido que assim, vocês têm condições de andar. Agora, se vocês vão andar ou não, é escolha de vocês. Mas vocês têm condições de andar. Mas muitas vezes vocês ficam com pena de vocês mesmos. Então, quando terminar a pena que vocês estão de vocês mesmos, vocês avisem. Mas por enquanto a gente vai trabalhando com outro. Porque a gente não tem tempo de ficar do lado de vocês esperando esse trabalho. Mentor não fica do nosso lado esperando, gente. Não fica. Eles têm outros, porque eles nunca têm uma tutela. Eles têm diversas. Então, eles vão e vão trabalhar. Então, bora. Só lembrando, né? Aquilo que a gente já leu sobre os resgates que acontecem no plano espiritual, o mentor não está lá. Eles estão fazendo as atividades dele. Aí uma hora fala assim, ó, fulano, ele está no ponto para ser resgatado. Aí eles vão lá, resgatam e trazem para cá. Não é assim que funciona? E conosco é a mesma coisa. A gente precisa se colocar pronto para poder ser resgatado da mesmice que a gente está vivendo, né? A gente só não tá duro. A gente tá realista. Chegou a hora. A gente arregaça as mangas e bora pro trabalho, ou então a gente vai ficar.
O que o Sérgio falou, tipo, você está com condições de escutar? Ontem eu tinha o horário para escutar e eu não quis entrar. Porque, não sei, tipo, eu falei, não quero escutar hoje. Mas olha, É. Não, escutar você me pelo. conhece, Val, eu tenho essa rebeldia dentro de mim, a Val me conhece. E aí ontem eu falei assim, ai, não. Mas aí depois vem a resposta de qualquer jeito, né? Vem a paulada de qualquer jeito. Pelo YouTube, a gente vai escutar tudo aquilo, né? Mas é completamente diferente de quando a gente É. está nesse momento onde nós já estamos envolvidos pela espiritualidade. Uhum. Quantos espíritos estão trabalhando conosco? Agora, Agora, quantos estão trabalhando conosco? Quantos estão nas nossas casas tentando fazer com que a gente compreenda algumas coisas? No sentido do trabalho, realmente, não é só o Ruiz, são diversos médicos, são diversos terapeutas. Para quê? Para que a gente saia dessa fase. mentores, Mentores, para fazer espírito protetor. todo o nível de segurança, de tudo isso. Então, assim, tem muita gente trabalhando para que a gente dê esse passo. Por isso que eles falam tanto, ó, vocês fazem parte de um elo. É perfeito. Nós fazemos parte de um elo, mas a gente se sente parte desse elo. O que a gente faz para fazer parte desse elo? Ai, esse Ação, silêncio. agir, Ação, é isso aí. É isso aí. ação. Não tem mais o que pensar. Hum. Ação, agir. Entendeu? Se a gente sentar aqui e falar assim, ó, eu vou projetar Maria, eu vou ver Maria e eu vou doar essa energia para a egrégora dela, porque é ela que vai trabalhar. Eu sou um pinguinho de luz, o meu pinguinho de luz eu vou lá, ó. Eu vou que nem a viúva, o óvulo da viúva. Eu sou terrível. Eu tenho sentimentos terríveis. Mas eu quero dar o meu pouquinho, porque o meu pouquinho eu estou tentando fazer uma oração sincera e é sincera. É isso que a gente vai dar. E a gente está fazendo parte desse elo. A gente acredita que a gente está na egrégora de Maria? A gente acredita que a gente consegue projetá-la? Isso eu acredito. Então Sim. a gente faz parte Eu desse elo. acredito. Então isso é alimentar, porque às vezes você fala assim, ele mesmo falou assim, vocês têm dúvidas e vocês podem perguntar essas dúvidas. Essa é uma forma de fazer parte do elo. Eu vou dar o meu melhor. Hoje eu não estou muito boa, não. Estou um tantinho mal. Não estou podendo doar. Uhum. Pode me ajudar? Sabe, o pensamento com ela. Você pode me ajudar a ter força para vencer a mim mesmo. Ter força para vencer a mim mesmo. Porque Maria, Jesus, Deus, nosso Pai Criador, não vai resolver o BO. A gente só vai ter a força para resolver. Já é uma grande coisa. Bora lá? Bom, Alguma mais pergunta? aqui nós estamos falando, né, para quem está escutando a gente pelo YouTube, sobre a mensagem que a gente recebeu ontem, que está nos canais aí do YouTube, no canal de mensagem do YouTube. A gente deixou pública essa mensagem. O Sérgio falou que acho que valia para todo mundo. E as pessoas fazem estudo conosco, não é verdade? Então, bora lá, então. Paramos. A verdade para nós é como uma luz cristalina e ofuscante. Algo mais aqui nessa página. Na próxima página. Eu marquei no fim da folha. Não sei se alguém tem antes. Eu marquei o parágrafo que começa com sempre que acendemos uma luz. Eu marquei acima quando começa. Quando Chico Xavier. Então lê, Leda, pode ler. Pode ler desde cima, você, por favor. Quando Chico Xavier começou a escrever mediunicamente, sofreu até agressões físicas de encarnados e desencarnados. A luz da verdade que brotou por suas mãos inspiradas foi por demais ofuscante.
Inicialmente, os religiosos foram seus oponentes diretos. Depois, por vários motivos, alguns espíritas, até os últimos dias de vida física do médium, foram seus juízes mais ferrenhos, quando não assumiam a condição de bajuladores interesseiros. O movimento espírita, com tudo que já se publicou sobre a vida de Chico, longe está de saber detalhes dessas lutas. Melhor assim, o mérito dele é maior porque amou. Sempre que acendemos uma luz em um mundo de tantas trevas e sombras, isso incomoda. A luz que nos faz enxergar quem somos. Assim, será preferível ao nosso egoísmo permanecer na penumbra, onde nada queremos enxergar. Ficamos então com uma maioria, como uma religião na cabeça, com uma religião na cabeça, e os olhos vendados para o olhar, o que se passa no coração. E esse parágrafo me chamou a atenção. O que está na cabeça não chegou no coração. E essa assim, é a grande dificuldade de quem está dentro do meio espírita. Porque acredita que estudou bastante, eu não estou dizendo que estudou realmente, mas compreendeu. Mas, ó, esse segundo. Assim, parece que eu estou vidrada na live de ontem, mas chegou uma hora, um deles falou assim: chega de ler evangelho, chega de ler o evangelho, ele falou 3 vezes, vai, pega o evangelho e exemplifica, vai para a rua fazer, trabalha, chega de ler o evangelho. Ele falava bem forte, você entendeu? E eu falei assim, gente, ali não é só uma pessoa que tá normal, não, tá ali a espiritualidade. Chegou, vocês leem demais, mas vocês exemplificam de menos, né? A gente sempre vai buscar, assim, todo o entendimento, é aquilo que o Sérgio falou. Há 40 anos atrás, se tinha tempo. Há 30, mais ou menos. Há 20, que fui eu que cheguei com 25, já tive que correr. E corri bastante. Com 10, com 5, agora não dá mais tempo. Tem que arregaçar a manga e tem que trabalhar. E é trabalhar para si. Ah, mas se eu não entender, é entender o mínimo, rapidamente sair daqui para vir para cá. Porque não tem esse tempo. O tempo já foi. Entendeu? Então, quando eles falam assim para mim, chega de evangelho, está na hora de exemplificar o evangelho. Chega de filosofia. Chega de filosofia. Vamos à ação. Chega de evangelho. Então, é isso que ele está falando, entendeu? Chegou. Está na hora de sair daqui. Vamos para ação, como disse Virgínia, né? Ação. Não tem mais o que falar. Pensar. Tem que pensar, agora tem que fazer. Mas quer ver? Eu vou. Primeiro, antes de falar o que eu vou falar, eu vou montar aqui uma proteção energética contra mim. Vai, faz. Então, mentaliza uma pirâmide. Uma pirâmide pro Sérgio. Já estou aqui, energia. Senão vem quarta. Claro que vocês não me verem mais, é a energia que está vindo aqui está se destruindo nessa. Mas é o seguinte: agora há pouco eu escutei falar assim, dá medo de ir mais fundo, que não sei o que lá, não foi? Foi. E aí algumas pessoas balançaram a cabeça concordando, Sim. né? Sim. E aí a gente está o tempo inteiro falando, olha, a coisa foi tão feia que até mudou a página aqui, eu não sei onde que está a coisa que eu queria ver. Vai falando. E aí eu falo o tempo inteiro, né? Mensagem é bonita, né? Mas as pessoas deixam de entender o que ela quer dizer. Todo mundo leva que a mensagem é bonita. E para de procurar o que ela quer dizer. Onde é que está o parágrafo que foi lido agora? Foi aqui, ó. Tá aqui, ó. Sempre que acendemos uma luz... Aí, Jesus veio ao mundo... Não é isso. Não é essa aqui, não. Foi isso que a gente leu agora. O parágrafo de cima, desse que ela leu Quando agora. Chico Xavier começou a escrever... Tá bom, então esse aqui. Aí, a gente está falando disso daí, né? De não ir fundo, que não sei o quê, sabe? Às vezes a gente fica com medo, às vezes a gente acha que não está dando certo, mas olha o que está escrito aqui.
sempre que acendemos uma luz em um mundo de tantas trevas e sombras, isso incomoda. Incomoda. Uhum. Isso daqui é bacana no nosso relacionamento com os outros, tá? Não só encarnados como desencarnados. É por isso que a gente recebe tanto assédio. Porque quando a gente leva a luz, as trevas querem abafar a luz, né? A luz nos faz enxergar quem somos. Agora nós começamos a olhar para nós mesmos. Assim, será preferível ao nosso egoísmo permanecer na penumbra, ou seja, eu não quero ver mais a fundo quem eu sou, onde nada queremos enxergar. Ficamos então como a maioria, como com uma religião na cabeça e os olhos vendados para olhar o que se passa no coração. Então, é muito bonito o que está escrito aqui, mas se a gente lê isso procurando entender, isso está falando exatamente daquilo que a gente conversou agora há pouco. Sim. Uhum. Que a gente não quer olhar em detalhe quem nós somos. Que a gente não quer fazer isso porque tem medo. Medo do quê? Eu tenho medo de sair da situação de conforto que eu estou agora, né? E entrar numa zona que eu não conheço. Eu só conheço uma coisa dessa zona de conforto, mas eu não tenho fé. A única coisa que eu conheço dessa nova zona que eu vou entrar é que ela é melhor do que a que eu estou, porque Jesus diz isso para nós. Então, tá na nossa mão tomar essa decisão. Mas a gente precisa de atitude. A gente precisa fazer. A gente precisa ter atitude com a gente. Esquece os outros. Quando a gente tiver atitude conosco mesmo, automaticamente nós vamos ter atitude com os outros também. Porque todos esses ensinamentos que nós estamos vendo faz com que a gente melhore, mas que essa melhora nos incita a ter a prática do bem com os outros. Uhum. Então, quando eu falo assim, não se importa com os outros, não é que a gente não deva se importar com os outros, é que a gente deve se importar com a gente para que a gente possa ser a luz para os outros. Entenderam? E ser a luz para os outros não significa, a gente tem que prestar bem atenção nisso. Se isso é natural, se isso é essência, a gente vai ser luz para os outros simplesmente por ser como era Jesus. Agora, se a gente inverte e trabalha no ego, aí a gente cai, né? Então, é aonde que a gente precisa compreender. Ser a luz para os outros é entender que eu posso, eu tenho essa luz, eu vou andar, né? Vou tropeçar e eu vou aceitar e meu caminho vai ser esse, de aprendizado, tá? Vocês escutam muito eu falando que a gente precisa sair da filosofia e entrar na ação, né? Pôr em prática tudo aquilo que a gente está aprendendo. Eu não falo isso filosoficamente. Eu falo isso por experiência própria. Eu passei muitos anos desses 40 anos que eu tenho de espiritismo, eu passei muitos anos só na filosofia. Era tudo bonito, sabe? Todas as mensagens eram lindas, cada coisa que eu li era coisa muito legal. Mas colocar em prática era muito pouco. A parcela que eu colocava em prática era muito pouca. Hoje eu entendi que se o que eu estou lendo não mudar o que eu sou, é preferível parar de ler. Vou fazer outra coisa na minha vida. Então, eu não estou falando isso filosoficamente, eu estou falando isso por experiência própria. O que eu vivenciei dentro do Espiritismo até hoje, né? E hoje em dia, o caminhar tem sido muito mais difícil para mim. Por quê? Porque eu vejo o quanto tempo eu perdi filosofando. E agora eu vejo que eu tenho muito pouco tempo para a minha transformação. Então, a dedicação que eu tô precisando fazer em mim mesmo, na minha transformação, é muito grande, sabe? No passado era assim, não, eu vou fazer uma vez por semana, eu vou sentar e fazer a minha caderneta pessoal, onde eu vou analisar a minha semana inteira e escrever lá os pontos principais e procurar trabalhar aquilo. Hoje, eu percebo que se eu não fizer isso, a cada passo que eu dou, a cada decisão que eu tomo, eu vou perder o bonde dessa encarnação. Então, é basicamente isso. Eu tomo uma decisão e penso se essa decisão foi a melhor decisão espiritualmente falando.
Isso consome muita energia da gente. Mas precisa. Eu quero isso. Eu preciso disso para mim, para não pôr a perder uma encarnação inteira. Então, eu estou falando de mim, gente. Estou falando de experiência própria. Eu não estou falando alguma coisa que vocês precisam seguir o que eu estou falando, mas eu estou contando a minha experiência para que vocês, principalmente vocês que começaram a compreender o Espiritismo agora, não caia nos mesmos erros que eu caí, de ficar, sabe, ensaboando os livros, sabe, deixando o livro bonitinho, sem nenhuma anotação, porque era mais bonito assim, né? Não, aquelas palavras têm que machucar o meu coração. Porque se não machucar o coração, significa que eu não entendi. Significa que eu não compreendi o que elas querem dizer para mim. Jesus veio ao mundo, pregou e viveu o amor. E com isso incomodou e incomoda até hoje nossas sombras internas, na tentativa de fugir de nós próprios. O colocamos em uma cruz. É forte, né? É bem forte, né? Mas Todavia, fala, né? Oi? Só isso daqui, só um complemento. Ele veio ao mundo, pregou e viveu o amor. Ele não só pregou, só não falou. Não, ele vivenciou o amor, ele praticou o amor. Então, nós temos esse amor aqui dentro, nós temos que colocar em prática. E aí, assim, todos os ensinamentos de Jesus foi de humildade, de aceitação, né? De fé, De fé, Fé, perseverança. né? De fé, vamos, né? Todavia, ninguém pode apagar e destruir a luz da verdade, ainda que liquidemos com os seus instrumentos. No movimento espírita, encontra-se obras de raro valor informativo sobre a nossa pátria de origem e os fundamentos da lei natural e divina. Atualmente, quando alguma entidade espiritual consegue produzir algo de valor, como já fizeram muitas, são ferrenhamente criticadas e desmerecidas em razão dessa visão engessada do mundo espiritual. Outros autores espirituais começam a trazer seus escritos, e uma larga reação antifraternal lhe é imputada. Por quê? Porque todo mundo lê o Chico. Eu não estou dizendo que tenha nenhum problema com o Chico, não há. Mas parece que o Brasil inteiro, o mundo inteiro ia caber dentro do nosso lar. A gente, quando fala de espiritismo e fala depois da morte, se pergunta para as pessoas o que elas falam. Eu vou eu quero ir para o nosso lar. nosso lar. Hoje, aqui, nós temos um entendimento diferente. O que a gente fala? Eu iria falar assim, eu quero ir para o Hospital Santa Cruz. Sim. Eu quero a minha vaguinha no Hospital Santa Cruz. Mas interessante Quero é que segurar minha maca lá. é isso aí. Mas interessante a gente compreender que, independente do lugar que a gente vai para o lugar que nós criamos na nossa mente. Ó, na época que eu fiz a minha primeira cirurgia, né? Era uma época, anos atrás, que eu tinha muita coisa. Eu lia muito Maria Modesta, Doutor Inácio, eu ficava muito com o Hospital Esperança. E numa cirurgia espiritual, que eu nunca estive presente, mas as pessoas faziam, né? Era como que se diz? Online, né? Veio que assim, a minha cirurgia foi adiada e que A cirurgia a física foi adiada porque a vaga no hospital de Eurípides não estava pronta. Eles estavam aprontando a vaga de Eurípides. E aí, qual é o hospital de Eurípides? Hospital Esperança. E aí, quando chegou, marcou-se a cirurgia. E realmente, eu fiquei entubada, eu fiquei tudo. Entendeu? Então, Mas olha, todo mundo fala assim, nossa, a Valéria tem essa loucura. todo esse suporte, né? Todos nós temos. Todos nós temos. A diferença é que muitos de nós não têm uma mediunidade ostensiva o suficiente para perceber esse auxílio que a gente recebe, mas todos nós recebemos. E outra coisa, né? Quem trouxe para nós não foi ninguém que estava muito ligado a nós, né? Era uma casa que eu nunca tinha ido. Eram pessoas que eu conhecia de São Paulo que estavam fazendo
Na tratamento. verdade, você não só conhecia o dirigente, os médiuns não. Os médiums não, e os médiums falavam coisas que era eu, né? O que que acontecia, o que que eles estavam tentando fazer em relação ao tumor, aquela coisa toda, né? E que aconteceu. Então, assim, isso acontece com todos os assistidos? Sim, se a gente tiver fé. Se a gente tiver acreditar, a gente é atendido, sim. Acreditar que a gente pode se transformar, né? Sim. A fé. A fé em ação, como a Virgínia falou desde o início. A gente colocar em ação. Ação, ação. Ação. A gente tem Ação. outro exemplo aqui. Ana Cláudia. Uhum. O que se pintou na primeira cirurgia? A primeira cirurgia da Ana Cláudia, o que ela ia precisar, o que ia acontecer, qual foi toda. Não é verdade? E não aconteceu nada. E aí, né, o pessoal está esperando aquela cirurgia onde que vem o Dr. Fritz e faz aquela Não, incisão, ele tira não tem. sei o que lá, mas quer ver a parte física da acontecendo. Mas a gente não esquece que as cirurgias são no perispírito. Então a gente não vai ver o sangue jorrando, não vai Os cortes. elas acontecem essas cirurgias. Acontecem em qualquer grupo espírita que está imbuído no bem, Todo grupo espírita tem uma equipe de médicos. incluindo esse daqui. Todo o grupo espírita. Entendeu? Todo grupo espírita tem. Ô, Valéria, eu Oi. acho que eu só consegui tudo que eu consegui passar pela fé. E vocês fizeram despertar que eu tinha dentro de mim. Eu não tinha isso. Eu não tinha esse grãozinho de mostarda que eu tinha de fé. Ele se abriu, Valéria. Foi uma coisa Então, incrível. Então você E aí, tinha. é, Você só que não tinha. sabia. Você não só reconhecia, mas você tinha. É, E aí, quando você começou a conviver com todos nós, quando você sentiu isso. o elo que Ruiz falou, foi lá e você se sentiu fortalecida. Só que você tinha, Ana, sabe? Porque não dá para, em tão pouco tempo, transformar aquilo que você transformou. Sim. Entendeu? Não dá em tão pouco tempo você sentir Maria como você sentiu. Nossa! Olha, quando você fala de Maria, foi uma ligação, Valéria, eu não tinha, eu não conhecia, e eu não sei, foi uma ligação que veio. Eu sinto Maria, eu projeto Maria. É incrível, é incrível. Na Maria, própria apometria, falaram sem saber de nada, que eu estava protegida por Maria. Eu chorei, eu falei, eu acredito, porque eu não então, tinha isso. Maria É muito lindo. uma das que mais socorrem no umbral. Nossa. É uma das que mais leva suas equipes. Dentro de Gaza, eles estão lá, Nossa. nesse momento, fazendo todos os socorros, como estão na Ucrânia, em todos os lugares. Então, assim, quando a gente fala em Maria, é nesse sentido. Então, a mãe vem ao socorro, ela leva a sua equipe. E aí você fala assim, então a gente estava no umbral. Gente, quem não estava no umbral? Sim. Graças a Deus que fomos socorridos por Maria e temos uma gratidão imensa e conseguimos Imensa. Oh, Essas coisas eu não penso, eu penso só na gratidão de ter sido atendida, amparada. E eu posso falar aqui, gente, eu estou tranquila, eu não falo muito, né? Mas hoje, meu coração, Valéria, é tão leve, porque eu estou trabalhando perdão a todo dia, e eu só agradeço a vocês. Todo dia lá nas minhas orações, o Pingo de Luz, a egrégora, os encarnados e desencarnados do Pingo de Luz, que eu agradeço o amor de vocês, do que fizeram por mim, e essa transformação está vindo. Por isso que eu acho que eu estou tranquila. Eu fico só na fé, gente. É muito bom. Obrigada.
Só que eu volto a dizer uma coisa. Nós, do Pingo de Luz, fomos um instrumento. Você É. tinha tudo aí dentro de você. Dentro de E aí você. precisava de um despertar. O convite veio. E aí você aceitou. Entendeu? Não sei qual foi o Nossa. mentor que falou, mas foi uma figura muito legal. O que nós fazemos aqui, nós somos o Waze. A gente só aponta o caminho. E olha, graças a Deus que eu entendi. Eu peguei a rota. Tô na rota. Na rota, isso aí. Isso Olha, mas no mesmo. fim, assim como no Waze, aponta o caminho mais curto. Mas nem sempre Oh, o caminho mais curto é o mais fácil de a gente E ó, pegar, viu? e eu eu acho não que é estou bem interessante. preocupada com o tamanho do caminho. Eu só quero estar nele, gente. Eu acho que é por isso que eu tenho essa paz. Eu quero estar nele, sabe, Valéria? No tempo, entendendo as coisas, passando por tudo. Eu quero estar nele e E chegar aí, assim, em ó, paz. vê se não tem isso, que eu acho que é extremamente importante. A gente trabalha online, né? A gente não tem esse fator do magnetismo presencial. Na hora que teve que passar para o presencial, falamos sem aquele peso de nos diminuirmos, mas a gente sabe que tem irmãos que podem abraçar todo esse trabalho no presencial e vai encerrar uma coisa que a gente começou, porque o trabalho é esse. Ninguém trabalha sozinho, é uma equipe cobrindo a outra, porque no plano espiritual é assim, uma equipe cobre a outra, né? Então, assim, e você foi para o presencial, se sentiu bem, deve estar terminando, acredito eu, e tá tudo certo. Faltam duas. E uma Tá muito equipe, bom. é assim, e não existe Tá acaso, bom. metade dessa Não. equipe presencial faz parte do Pingo, né? Não existe. Faz. E, Valéria, o Regis deu risada, a Virgínia está aqui. Eu fui perguntar para ele: vocês me levaram para o Hospital Santa Cruz, eu vou toda noite. E ele Foi. falou assim: olha que bom, então. Eu não acreditei quando ele falou. Eu falei: nossa, estou em paz. É por isso que a gente fala, não É, existe acaso. A gente trabalha na mesma egrégora. Essa egrégora isso. não fica centralizada somente com um trabalhador. Ela expande, porque é necessário fazer diversas coisas. E aí, onde que você fala, ninguém é melhor do que ninguém. A gente precisa de todo mundo. De todo A gente mundo. precisa de cada um é um pontinho de luz para fazer o seu trabalho, sabe? Um faz de um lado, outro faz do outro, e a gente vai se juntando para a gente trabalhar para o bem do nosso irmão. Então, é isso que eu falo, é emocionante, a gente agradece. É Nossa. uma gratidão imensa Eu fazer então. parte dessa egrégora. É um presente, né? E é por isso que eles falam tanto, gente. Vamos olhar com carinho, bora passando, bora passando, porque a gente tem coisa para fazer. Coisa Tem para muita fazer. gente, né, para trabalhar. Tem muita coisa. Não vamos ficar tristes. Bom, nós paramos em o que está por trás dessas reações?